Bom, voltando aqui. Então, para a gente poder fazer as baixas dos nossos títulos, organizar eles dentro do sistema, é necessário que a gente faça a configuração primeiro, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é cadastrar as contas correntes que a gente vai utilizar para poder baixar os títulos. Então, todas possíveis que vocês utilizam para fazer alguma movimentação, é necessário incluí-la dentro do sistema para que quando vocês forem fazer a baixa, vocês tenham a opção de escolher aquele banco, tá? Então, eu vou vir aqui em Finanças, Conta Corrente. Vou clicar no botão Incluir e vou cadastrar o meu primeiro banco. Bom, informei o banco, o nome do banco, vou informar o código do banco. No caso do Banco do Brasil, é o 01. Ele já trouxe aqui o nome do banco, abreviado, BB. Vou colocar aqui a minha agência e vou informar a minha conta, tá? Não são campos obrigatórios, mas é interessante você ter a informação inserida, porque quando você precisar consultar, é só entrar no Naves, as informações já vão estar salvas aqui para você, ok? Então, você pode informar o nome do gerente 1, gerente 2, os telefones, e se também tiver interesse, pode informar o limite da sua conta, o limite especial. Tá? Esse limite ele não vai interferir em local nenhum, simplesmente para mim poder saber qual é o limite da minha conta olhando por aqui. Tá? Simplesmente isso. Já embaixo, onde a gente tem um campo chamado saldo inicial, esse sim influencia nos resultados que a gente for gerando dentro do sistema Naves. Tá? Então, saldo inicial, eu vou inserir o valor da minha conta corrente a partir do momento que eu quero trabalhar com esse banco dentro do Naves. Então, vamos dizer que eu vou trabalhar com o banco a partir do dia 1º de junho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o extrato da minha conta no último dia do mês de maio, seria no dia 31/5, no final do dia, quando todas as contas encerraram a movimentação. Vou ver o saldo que essa conta fechou, vou informar aqui dentro e vou informar a data de início, a data que eu estou iniciando. Então, eu puxei o extrato do dia 31/5, no final do dia, vi o saldo que finalizou, vou inserir esse saldo dentro desse campo saldo aqui e vou iniciar essa conta a partir do dia 1º/6. Então, com essa data, eu estou falando o quê? Todos os lançamentos que eu fizer de receita e de despesas que vão ser vencidos a partir do dia 1/6 em diante, o sistema vai fazer o quê? Vai movimentar esse saldo aqui. Então, todo dia, no final do dia que eu encerrar toda a movimentação dentro do financeiro, que eu fizer todas as minhas baixas, eu vou consultar no sistema o saldo que minha conta ficou. Então, no final do mês, quando eu encerrar todas as atividades do mês, eu vou puxar o extrato da minha conta, vou comparar com o extrato do meu sistema e os dois têm que estar batendo, tá? Os dois têm que estar igual, então eu sei que a movimentação ocorreu corretamente. Não é só essa finalidade que serve esse campo de saldo também. Além de eu fazer essa comparação, esse acompanhamento do saldo do banco, eu também posso utilizar o saldo para fazer fluxo de caixa, onde a gente viu no relatório na semana passada que vocês conseguem pegar um histórico de títulos a vencer, que está lançado dentro do sistema, e fazer uma projeção de um determinado período, de 30, 40, 60 dias, o período que você quiser. Então, quando você gera esse relatório, ele pega o saldo atual do seu banco, verifica qual que é o saldo do dia, verifica o período que você solicitou e gera uma projeção para você informando que daqui a 30 dias como o saldo da sua conta vai ficar, positivo ou negativo. Tá? Então ele também tem ele influencia nesse relatório fluxo de caixa. Ok? Então é importante vocês trabalharem dessa forma, porque vocês conseguem gerar esses tipos de relatório e fazer esses tipos de acompanhamento.
Caso não queiram saber essas informações, tudo bem, consegue trabalhar também com naves tranquilamente, vocês só não vão poder se atentar a esse saldo, porque esse saldo não é real, tá? Porque o que vocês vão conseguir enxergar é que todo mês o que entrou e o que saiu e qual foi o resultado. Se aquele mês a minha receita foi maior que minha despesa, ou se aquele mês minha despesa foi maior que minha receita. Se eu não trabalho com saldo, só essa visão que eu vou ter. Agora, quando eu incluo saldo dentro do sistema para poder fazer todos esses tipos de relatório, além de eu fazer essas projeções, poder saber o saldo da minha conta, eu também consigo saber qual foi o resultado do mês, o que entrou e o que saiu dentro do escritório. Tá? Então, esse campo conciliado, vocês também vão colocar o mesmo valor. Tá? O que vocês iniciou aqui no saldo vai ser o mesmo valor do conciliado. Esse conciliado, ele vai influenciar na hora que a gente estiver fazendo as conciliações bancárias, que fica lá na tela de movimento de conta corrente. Tá? Então, a princípio, coloco os dois com o mesmo valor e a partir dessa data, do dia 1/6 de 2016, estou iniciando a minha conta do Banco do Brasil com R$ 1.000. Ok? Do lado direito, a gente tem um campo de travamento de modificação. O travamento de modificação, você permite que o sistema bloqueie qualquer tipo de baixa com as datas igual ao que eu informar aqui dentro e retroativo a ela. Tá? Então, do jeito que está aqui hoje, eu estou falando que se eu tentar baixar um título com a data do dia 8/6 de 2016 ou inferior a ela, o sistema não vai permitir, porque eu coloquei um travamento para não deixar esse tipo de ação acontecer. Né? E em que situação eu vou utilizar isso? Isso serve para mim evitar erros que possam acontecer de datas retroativas, como estou fazendo o lançamento de um título e na correria eu estou no mês de junho e estou lançando o título e baixei o título com o mês de maio. Esqueci de mudar lá, era dia 5/6, eu coloquei 5/5, não percebi. E o sistema não tem a trava, ele vai aceitar a baixa. Só que você está fazendo o seu faturamento do mês 6, do mês 5 você já fechou. Então, quando você for fazer o faturamento do mês 6, que você puxar o relatório do dia 1/6 de 2016 a 31, quando você gerar, vai dar desfalque de um título. Por quê? Porque aquele título que você baixou, ele está no mês 5. E você, além de deixar o mês 6 errado, o mês 5 também vai ficar errado porque entrou um título que não corresponde àquele mês. Até você descobrir aonde está esse erro, você já vai perder um bom tempo procurando. Então, essa trava de modificação, ela permite você evitar esses tipos de erro que acaba acontecendo no momento que a gente está naquela correria. Então, é interessante, todo mês, depois que eu fizer o fechamento do mês, que tiver tudo certo, eu entro na conta corrente e coloco a trava aqui dentro. No meu caso, eu vou colocar a trava aqui 31/5. Então, se eu baixar título com a data do dia 1/6 de 2016 para frente, o sistema permite. Se eu tentar baixar com a data do dia 31/5 para trás, ele não vai deixar, ele vai me dar uma mensagem na tela. Caso tenha necessidade realmente de baixar esse título com data retroativa, é só vir na conta a qual você quer baixar, alterar a data de travamento, fazer a baixa, pronto. E depois você altera para a data de novo que você deseja deixar o bloqueio, tá? Sem problema nenhum. Feito isso, você tem o campo de observação que vocês podem colocar qualquer outra coisa e clica no botão OK para salvar. Pergunta se deseja continuar a inclusão. Falo que sim e posso cadastrar outro tipo de banco. Como? Posso colocar aqui um banco chamado Caixinha, que seria o dinheiro que eu acabo guardando no escritório para poder fazer pagamentos, compras de coisas pequenas do dia a dia. Então, eu vou lá, saco o dinheiro do banco e deixo guardado para qualquer eventualidade eu possa utilizar como emergência.
ele também acaba se tornando uma conta corrente dentro do sistema porque ele está tendo movimentação. Então, eu venho aqui e cadastro. Como esse caixinha, ele não tem... É um banco fictício, deixo o código 0. Agência nada tem. O saldo. Aí eu posso também... qual que é o saldo que eu comecei o caixinha? Comecei com R$100. O conciliado também vai ficar com R$100. E a data, mesma coisa. Vou seguir a mesma lógica do Banco do Brasil. Tá? Dou um OK. Ó, salvou. Tenho 2 bancos cadastrados. Se eu venho aqui no localizar, eu tenho 2 bancos. Caso eu não vou mais trabalhar com caixinha, eu venho aqui no editar e desmarco essa opção de conta corrente ativa. Quando eu tiro esse flag daqui de dentro, eu estou inativando a conta. Ele não vai mais aparecer para mim lá no contas a pagar e receber para me utilizar como baixa de títulos. Eu não estou excluindo nenhuma informação do Naves, ele permanece salvo, só que eu não tenho mais essa opção de escolha o caixinha, ele está bloqueado. Mas se um dia eu precisar gerar relatórios desse banco, é só eu ativar novamente e gerar os relatórios. Ok? Então, aqui a gente cadastrou as nossas contas correntes. Tá? Então, a gente já deu um passo, que são a inclusão das contas correntes. O segundo passo, que a gente precisa já deixar configurado, são os tipos de baixa e lançamento. Esses já vêm algumas informações cadastradas para você. No momento que a gente começa a fazer a implantação, já está lá. Mas vocês podem fazer a alteração ou utilizar o que já existe. Né? Clicou no localizar, ele já vai te trazer algumas opções. Se eu não me engano, é cheque, internet, DOC, dinheiro. Essas são as opções que já vêm inclusas. O restante aqui fui eu que acabei cadastrando. Eu utilizo boleto, trabalho com permuta. Então, eu posso aqui cadastrar quais os tipos de baixa eu quiser. Qual é a finalidade desse tipo de baixa? É o tipo de baixa que vai fazer com que aquele saldo da receita ou saldo da despesa que eu estou baixando movimente a minha conta corrente. Tá? O banco é uma referência, o banco é o banco que eu estou armazenando ou estou debitando o valor, mas é o tipo de baixa que vai fazer a movimentação daquele dinheiro, ou como débito ou como crédito. Como que eu faço como que o sistema faz isso? Quando eu cadastro o tipo de baixa, embaixo você tem um campo chamado de gerar lançamento na conta corrente. Se os seus itens estão com esse flag marcado, então significa que o tipo que você cadastrou, no momento de ser utilizado, ele vai fazer a movimentação na conta corrente. Tá? Por quê? Porque o flag aqui está obrigando ele a movimentar a conta corrente. Agora, se você cadastrar um item que não esteja marcado, ele só vai fazer a baixa no sistema, vai sair daquela aba em abertos dos títulos que estão pendentes e vai para os títulos baixados, porém o valor daquele título, ele não vai movimentar o saldo da sua conta, né? No caso, eu dei o nome de permuta, que seria eu recebi um valor de um cliente, porém esse valor para quitar a dívida não foi em dinheiro, foi em um carro, uma casa, um terreno. Ele me pagou com um bem que, convertendo em dinheiro, era o valor da dívida que ele tinha comigo. Então, eu tenho um bem guardado no valor que ele estava me devendo, porém não é o valor que foi entrado na minha conta corrente. Tá? Vai estar registrado na sua lista de receitas e despesas, porém não vai estar registrado no saldo da sua conta corrente esse valor. Então, sempre que você quiser utilizar em alguma situação, baixar um título para não movimentar a conta corrente, é necessário que cadastre uma descrição e essa descrição não tenha essa opção marcada de gerar lançamento na conta corrente. Tá? Vindo aqui em finanças, o terceiro item a ser configurado são as classificações financeiras. Né? Então, eu venho aqui no localizar. Vocês podem já ter observado, quem ainda não conhece, que em determinadas telas de cadastro, o sistema pede uma classificação financeira. Qual é o objetivo
dessa solicitação? É só para evitar que na hora que você estiver incluindo o título, você esqueça de adicionar a classificação. Como é uma ferramenta muito importante para que você possa visualizar resultados do seu escritório, a gente já deixa aí algumas telas a opção da pessoa já deixar pré-definida qual é a classificação para uma determinada ação, como cliente. Lá na hora de cadastrar o cliente, você tem a opção de informar a classificação. Então, se você informa essa classificação para esse cliente, toda vez que você incluir um título, que você selecionar o nome desse cliente, automaticamente aquela classificação já vem junto naquele campo, nos campos que o sistema pede para preencher. Então, a finalidade da classificação financeira é me mostrar financeiramente qual é o resultado que eu obtive em determinadas situações e se foi positivo ou negativo. Então, eu posso estabelecer algumas metas, né? Eu posso estabelecer, um exemplo, projeto. A minha meta de projeto por mês é obter 100 mil reais. Então, conforme as receitas que eu vou recebendo de projeto, eu vou mencionando que aquela receita é de projeto, ou aquela receita de reserva, ou aquela receita de administração, e no final do mês eu puxo um relatório e ele vai me mostrar, olha, de projeto no mês de janeiro você obteve 200 mil, de projeto no mês de fevereiro você obteve 50 mil. Por quê? Porque todos os títulos que eu recebi de projeto, eu adicionei sempre a mesma classificação chamada projeto. Então, a finalidade dessa é te mostrar o resultado que você obteve mês a mês de uma determinada classificação, determinado segmento que você adotou dentro do seu escritório, né? Você já tem uma estrutura montada, que já veio própria do Naves, muitas de vocês alteraram, modificaram, acrescentaram outras informações, né? Então, todos os títulos lançados, você escolheu uma dessas classificações para poder associar o título. Para mim poder cadastrar essas informações, qual a regra que eu tenho que seguir? Simples, eu tenho que saber da estrutura que eu já tenho, aonde eu quero incluir essa informação nova. Se é dentro de uma receita, se é dentro de uma despesa, ou se eu quero cadastrar um grupo novo. Todos esses itens em negrito, a gente chama de sintético. O que é o sintético? É o resumo de uma informação que ele vai me mostrar. Essas opções de sintético, eles não são utilizados para associar um título. Então, vocês não vão conseguir cadastrar um título de receita com a classificação chamada receitas. Não, você vai conseguir cadastrar um título de receita com as classificações projeto, reserva, que são as informações que tem dentro do grupo de receita, tá? Então, todos esses que a gente acaba chamando de atributos, esses sim, que não estão em negrito, que são os itens que a gente vai associar a um título no momento que a gente estiver cadastrando. Então, vocês têm que saber aonde eu quero incluir essa classificação, se é dentro de um grupo de receita, se é dentro de um grupo de reembolso, que faz parte do grupo de entrada. Ó. Então, eu defini aqui, o número 1, ele representa a entrada. Dentro do número 1, eu criei grupos. Desculpa, eu criei subgrupos. Então, eu tenho aqui dentro de entrada, subgrupo de receita e dentro de entrada, o subgrupo de reembolso. Então, de acordo com as informações que eu utilizar, quando eu for visualizar meu relatório, eu vou saber que, um exemplo, receita eu tive 100 mil reais, sendo que 100 mil, 70 mil é de receitas e 30 mil é de reembolso. Tá? Porque eu, na hora de criar minha classificação, eu defini que eu quero dessa forma. Tá? Então, você pode quebrar aqui, dentro do seu grupo, vários subgrupos que você desejar. E aí, dentro dos subgrupos, eu vou criando os atributos, que são as classificações que eu vou utilizar para associar às receitas e despesas lançadas. Tá? Então, aqui eu defini que são todas as minhas receitas. E mais embaixo, eu defini aqui um subgrupo, um grupo de despesa, e dentro desse grupo eu defini outros subgrupos. Ó. Então, eu tenho despesas de direção, eu tenho despesas pessoal, despesas de encargo, outros,
despesas tributárias, despesas administrativas, esporádicas, despesas de juros e desconto, reembolso. Se eu quisesse criar mais um outro subgrupo dentro de despesas, o próximo item seria o 2.10. Então, eu sigo sempre a ordem, 2.7, 2.8, 2.9. Se eu não quero mais, eu quero criar um outro grupo, eu venho aqui, vejo qual é o último grupo que eu criei. No caso aqui, eu criei um outro grupo chamado 3. E dentro desse 3, eu criei uma classificação chamada de receitas e despesas financeiras, que são todas as despesas e receitas da conta corrente, como tarifa bancária, aplicações, rendimentos, juros. Poderia ter associado ao grupo de receita e ao grupo de despesas? Poderia, mas eu quis deixar um pouquinho mais detalhado e mostrar para mim, quando eu visualizar em relatório, como que seria, quais seriam essas despesas e receitas financeiras, de uma forma melhor de visualizar. Então, aqui vocês podem criar quantos grupos você quiser, quantos subgrupos você quiser. É na descrição, na descrição da classificação, que você tem que se atentar no detalhe para poder informar, na hora de escrever, se ela é uma despesa ou uma receita, que muitas vezes, quando a gente vai lançar o título, a gente acaba nem se atentando a essas numerações. A gente acaba vendo aqui outras despesas e, pum, vai lá e imputa essa informação dentro do título. Só que o sistema, ele não vai reclamar para você se você estiver gerando um título de receita e usar uma classificação de despesa. Ele não faz essa verificação. Então, através das descrições que a gente define, é onde a gente vai saber se aquele item que a gente está utilizando, ele é de uma classificação de receita ou uma classificação de despesa. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, porque senão, na hora de gerar os relatórios, as informações não vão estar corretas. Tá? O sistema não tem como fazer essa verificação e eu não tenho como definir que essa classificação outras aqui, ela só vai ser aceita dentro de despesas. Não. Se eu não perceber e cadastrar uma receita e informar ela lá dentro, ela vai ser inclusa normalmente e as baixas vai acontecer também normal. Tá? Só que na hora de visualizar o relatório, eu vou enxergar as diferenças que está ocorrendo. Então, para cadastrar aqui, você vai escolher os grupos e subgrupos, vai se atentar às nomenclaturas aqui, ó. Então, você tem que pegar sempre a sequência do último, para ficar em ordem. No meu caso, aqui eu estou pulando de 2 em 2, ó. 2.7.1.0. Depois o outro é 2, depois 4, depois 6. Se eu quisesse colocar de 1 em 1, também pode colocar. Vocês que vão definir o que vocês querem ter de estrutura montada. Então, se eu quisesse cadastrar uma classificação nova dentro de despesas do subgrupo esporádico, eu ia pegar aqui que eu sei que o último é 2.7.1.6, então eu ia vir aqui no incluir e ia colocar 2.7, desculpa, deixa eu ver de novo. 2.7.1.6. Então, o próximo seria 2.7.1.8, porque eu estou seguindo a sequência lá de 2 em 2. Mas se eu colocar o ponto 7, ele também vai aceitar normal. Mas para ficar em ordem igual eu estava fazendo, eu vou deixar aqui como 8. Esse código vocês não precisam se preocupar, que é o sistema mesmo que gera. Vocês não conseguem alterar. Então, só se preocupa aqui na classificação, o nome, aí você vai dar o nome, treinamento, o grau é a quantidade de casas que a gente tem aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele automaticamente já me informa quantos graus eu tenho dentro da classificação. E aqui que eu vou informar, se eu estou criando um analítico, que vai ser um atributo, um item que eu vou associar a um título, ou se é sintético, que é um grupo ou um subgrupo que eu estou criando. No meu caso aqui é um analítico. Esses dois de baixo não precisa preencher, só dá um OK. Deseja continuar? Não.
venho aqui no localizar, vou procurar de novo essa classificação. Tá aqui, ó. 2.7.1.8, treinamento. Tá? Então, é dessa forma que eu faço a inclusão. Se eu quero excluir, aí eu só dou 2 cliques, venho aqui, ou edito para alterar, ou clico no botão excluir para eliminar. Quem quiser visualizar com mais calma, consegue clicar no botão imprimir aqui e ele gera um relatório para você. Analisar com mais detalhe, riscar o que vocês querem deletar. É importante, caso alguém ainda não começou a utilizar a parte financeira, é importante você primeiro analisar todas essas informações, acrescentar os itens que você acha interessante ter, deletar os demais para ter só aquilo realmente que você precisa. Que através dessa classificação, você vai gerar um relatório com todas essas informações que está aqui dentro. Então, quanto mais você detalhar, maior o seu relatório vai ficar. Né? Então, se atenta às nomenclaturas que vocês vão colocar. Exemplo aqui é material de escritório. Se eu compro hoje um caderno, amanhã eu compro uma caneta e depois de amanhã eu compro um lápis, eu não vou cadastrar uma classificação chamada caderno, outra caneta, outro lápis. Cadastro uma chamada material de escritório e associo esses 3 títulos que eu tive a essa classificação. Tá? Material de escritório, material de limpeza. Ok? Então, essa parte é bem importante vocês preencher essas informações. Tá? Então, vou sair daqui agora. Vou vir aqui em finanças. Então, a gente viu conta corrente, tipo de baixa e lançamento, classificação financeira. A outra informação também que precisa, para quem gera nota fiscal eletrônica, que precisa deduzir impostos, essas coisas, é a retenção padrão. Tá? Então, aquelas pessoas, vocês que geram notas fiscais que têm a dedução do imposto, vocês têm que pegar a tabela de impostos que vocês deduzem na nota, só o imposto que é deduzido na nota, vem aqui nessa tela chamado cadastro de retenção padrão e vai incluir todos os impostos aqui dentro. Então, eu já tenho alguns exemplos aqui, ó, o PIS. Então, eu cadastrei, incluir, dei o nome do título PIS, informei o percentual, que é 0,65. Então, toda vez que eu lançar uma receita e for deduzir o imposto, o PIS vai aparecer lá para me escolher e ele vai calcular 0,65% sobre o valor daquele título e mostrar qual que é o valor do PIS que vai ser deduzido daquele valor bruto. Tá? Então, já deixo o percentual aqui definido. A descrição, se eu souber o que significa PIS por extenso, eu escrevo aqui dentro. Senão, eu só coloco a abreviação como eu fiz. Aí embaixo, você vai perguntar, o PIS, ele é gerado sobre uma nota de receita ou sobre uma nota de despesa? Então, no caso do PIS, ele é gerado sobre uma nota de receita. Eu gerei a nota de receita para cobrar o meu cliente. Então, eu venho aqui na classificação para receita, clico aqui na lupa e vou achar uma classificação que corresponda a esse cadastro. Então, eu vou ter aqui, de vocês também vai ter, se não foi modificado, um campo chamado de despesas tributárias. E lá vai ter a classificação do PIS para você selecionar. Dá 2 cliques e ele preenche aqui para mim. Tá? Preenchi essa informação, embaixo você tem um fornecedor. Ué, esse fornecedor, ele é da onde? Esse PIS, ele vem de quem? Da Receita, Ministério da Fazenda, Prefeitura. Então, chega uma DARF para você, ou mensal, ou trimestral, e lá vai ter o nome do fornecedor. Então, você vai cadastrar ele como fornecedor e vai adicionar ele aqui dentro. Ok? Do lado direito, você vai mencionar que vai utilizar esse título no financeiro, vai utilizar em notas fiscais geradas pelo sistema
e vai deduzir nota fiscal eletrônica gerada pelo sistema. Hoje, eu só consigo gerar nota fiscal eletrônica pelo sistema só no município de São Paulo. Outros municípios eu ainda não consigo gerar essa nota eletrônica. Eu tenho que ir direto no site da prefeitura e gerar por lá. Mas quem é do município de São Paulo consegue fazer essa configuração e pode fazer o processo pelo sistema direto. Como que ele faz? Ele vai pegar as informações necessárias, vai enviar para a prefeitura e se elas estiverem todas corretas, ele devolve a informação com a nota fiscal pronta para você poder imprimir e enviar para o cliente. Então, eu dou um OK aqui. Meus impostos estão cadastrados e saio da tela. Tá? Então, são configurações que vocês vão executar que praticamente vai fazer uma vez e raramente vai precisar voltar, desde que você já tenha incluído todas as informações que você realmente precisa para trabalhar com financeiro, raramente vocês vão voltar para estar incluindo mais dados, a não ser a classificação que possa aparecer uma ou outra. Ok? Então, com essas informações aqui, a gente já consegue vir aqui no contas a pagar e receber e fazer os lançamentos das nossas receitas e despesas. Bom, depois que eu entrei aqui no contas a pagar e receber, a primeira coisa que eu tenho que saber é as receitas e despesas que eu vou lançar, em qual empresa eu vou armazenar. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho a empresa 1, e eu clicando dentro, vai aparecer outra empresa para mim. A empresa 1 é a empresa principal, é a minha empresa principal que eu cadastrei no início do treinamento, que eu fui lá em utilitários, configurações, empresa principal e informei. A empresa 2 é minha empresa financeira, tá? Que eu fui lá em utilitários, configurações, empresa financeira. Na empresa financeira eu cadastro quantas empresas eu quiser e aí eu vou ter essa opção de escolha. Na hora que eu for incluir um título, eu clico aqui na aba e ele me permite escolher qual é a empresa que eu vou inserir o título. Lembrando que, cadastrando a empresa financeira, não é mais possível excluí-la. Então, mesmo que você não vá trabalhar mais com a empresa, toda vez que você clicar aqui, ela vai aparecer. Escolhi a empresa, aí sim eu venho aqui no botão incluir e vou começar a cadastrar o meu título. Então, a primeira informação que ele me pergunta é qual é o tipo de movimento, se é uma despesa ou se é uma receita. Então, eu informo aqui um exemplo, despesa, vou escolher qual é o meu fornecedor, tenho a opção de trocar busca, ó, não quero cadastrar uma despesa para o fornecedor, quero cadastrar para contato, quero cadastrar para um usuário, ou quero cadastrar para um cliente, eu tenho a opção aqui de busca, e ele vai mudando as informações para mim. Caso esse cadastro ele não esteja ainda incluso na sua base de dados, você pode clicar aqui no botão incluir e inserir os dados dele nesse momento, sem precisar sair da tela. Preencho todas as informações necessárias, salvo, e ele já vai estar na sua base de dados para que você possa selecionar e escolher. Tá? Selecionei o fornecedor, eu posso informar um número de documento caso eu tenha. Sei lá, tem uma nota fiscal dele, eu posso vir aqui e informar o número da nota. Ou deixar em branco, é opcional. Vou informar qual é a data que foi emitido esse documento e qual que é a data do vencimento desse documento. E o valor total dele. Então, se eu comprei um equipamento, eu informo aqui o valor total. Vou pagar em 2, 3 vezes, eu escolho aqui, ó, parcelamento. E escolho em quantas parcelas eu quero dividir. Ó. Quero dividir em 2 ou em mais, vou clicando aqui nos campos. Ó. Depois que eu preenchi isso, eu vou informar aqui do lado direito qual que é a classificação financeira. Até então eu sei que o meu fornecedor se chama Eletropaulo, que o número da nota é número 1, que eu tenho a data de emissão e vencimento e o valor é de R$20.000. Mas esses R$20.000 é referente ao quê? Então, agora que eu vou, pela classificação, que eu acabo definindo o que se trata esse valor de R$20.000.
Então, se é um equipamento que eu comprei, eu vou vir aqui e vou procurar uma classificação que possa corresponder a esse custo que eu estou lançando. Então, tem aqui, ó, esporádicos, equipamentos. Não precisa especificar, mas eu sei que é equipamento. Se eu quero especificar o que, que é, eu posso vir aqui na observação e posso informar aqui o que, que eu estou comprando. Ok? Embaixo da classificação financeira, você tem mais dois campos, que se chama clientes e projeto. Esses dois campos você só vai preencher caso o valor que você está lançando ele está associado diretamente ao projeto e ao cliente. Tá? Por exemplo, eu comprei um equipamento, que esse equipamento é de uso do projeto. Então, eu venho aqui, especifico o projeto e o cliente. Então, ele vem aqui e mostra. Então, eu estou falando que essa despesa é especificamente desse projeto. Tá? Agora, se eu deixar em branco, eu estou falando que esse custo é do escritório. Tá? Sempre que você deixar o campo cliente e projeto em branco, a gente está falando que esse custo ou de receita ou de despesa é do escritório. A gente acaba chamando isso, essa categoria de diretas ou indiretas. Se você observar aqui na parte superior, a gente tem um campo de filtro chamado de categoria. Então, quando você clica na opção direta, você está informando para o sistema que você quer enxergar títulos somente associados a um projeto. Quando você coloca em diretas, você só quer enxergar títulos que são do escritório, que não tem informação de projeto nem de cliente. Tá? Então, isso aqui serve para mim fazer o filtro referente à inclusão que eu faço aqui dentro desses dois campos, que a gente chama de diretas ou indiretas. Tá? Em branco é da empresa, o custo. Preenchido é do projeto a qual eu informei aqui dentro. Tá? Campo de observação, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, clico no botão OK. Como eu pedi para dividir a parcela em duas vezes, ele dividiu aqui em parcelas iguais, sendo que eu posso modificar. Então, eu quero receber na primeira 15 mil e na segunda eu quero receber 5 mil. Eu fazendo a alteração, no final a somatória das duas parcelas tem que ser zero, igual o sistema está mostrando aqui para mim. Então, ele me permite alterar data de emissão, data de vencimento. A data de emissão, ela está igual para as duas, porque eu gerei hoje. Então, ele está emitindo no dia 8/6, dia 8/6. Se eu quiser mudar ela para a mesma data de vencimento, em vez de eu ficar alterando na mão, eu clico aqui no botão incrementar, ó, que ele vai alterar as datas iguais de vencimento com a de emissão. Então, agora ficou igualzinho. Ó. A data de vencimento da segunda parcela está igual à data de emissão também. Clico no botão gravar e o título vai aparecer aqui. Tá? O que acontece muitas vezes, que as pessoas acabam não se atentando, é incluir o título, mas cadê ele? Não apareceu. Por quê? Porque a data que eu incluí esses títulos foi no mês 6 e no mês 7. E o filtro que eu estou fazendo é só no mês 5. Então tem que se atentar muito bem a essas informações aqui. Vou colocar aqui até o dia 31/8, vou executar o filtro, ó, apareceu aqui. Parcela 1 de 2 e a outra parcela 2 de 2. Referente à mesma nota, data de emissão, vencimento, valor. Então eu tenho aqui uma coluna de valor bruto e valor líquido. Só vai ter alteração nessas colunas quando eu gerar imposto. Senão, o valor bruto sempre vai ser igual ao valor líquido. Agora, quando tiver dedução de imposto, aí eu vou observar a diferença de um para o outro. Tá? O sistema aqui, o resultado aqui no final, esse campo, total de receita e total de despesa, ele sempre vai somar pela coluna do líquido, tá? Então, as pessoas que tiverem dedução de imposto, vou ter o valor bruto e vou ter o valor líquido. E aqui sempre vai aparecer o valor líquido. Ok? Então, essa é a minha inclusão de despesas. Tá? Quer incluir mais título? Ok, continuo clicando no botão incluir e escolho se é uma despesa ou uma receita. O procedimento é o mesmo, só vai mudar o processo aqui. Agora é receita, vou preencher os dados e salvar.
Porém, as receitas de projeto, que são as etapas de conclusão dos projetos que vocês estão elaborando, a gente não costuma inserir elas diretamente por aqui, tá? A não ser que seja uma receita que não faça parte daquele contrato de projeto que você acordou com o cliente antes de começar o trabalho, ou qualquer outro tipo de receita, vocês podem incluir por aqui. Mas receitas de projeto, elas vão vir de outro local, tá? Então, eu vou sair da tela, vou entrar aqui em projetos, vou vir aqui na aba de agenda de recebimento e aqui vai estar as minhas receitas, tá? As receitas do projeto. Então, eu defini aqui com o meu cliente que nesse projeto eu vou receber R$ 108.380,80 e esse valor está sendo dividido em 4 parcelas, sendo que a primeira é de 1.000, a segunda é de 5, a terceira é 1.000 e a quarta é de 100.000. Então, é daqui que eu vou alimentar o meu financeiro informando quais são as parcelas que eu tenho para receber. Como que eu faço isso? Então, você vai selecionar o título, você pode selecionar um ou vários, você que escolhe. Ó, seleciona. Depois que você selecionou, você vai clicar no botão liberar. Deseja realmente liberar os pagamentos? Sim. Então, está liberado. Essa liberação não significa que já está no financeiro. O que acontece com a liberação? A gente tem situações, vai de acordo com a forma de vocês trabalhar e quantidade de gente que tem administrando, que funciona assim. O liberar significa que o título ele está pronto para ser cobrado. Esse liberar ele pode ser feito pela própria pessoa do financeiro ou ele pode ser feito por um coordenador de projeto. A equipe dele informa que o estudo preliminar foi finalizado, então o coordenador sabe que toda vez que ele finaliza uma etapa, ele avisa ao financeiro para fazer a cobrança daquela etapa. Então, como que ele faz pelo sistema? Ele vem aqui e libera. O financeiro vai fazer o quê? Ele vai entrar em uma outra tela que se chama controle de faturamento, que pode ser entrada pelo próprio projeto ou por um outro local. Ele vai clicar nesse botão aqui e aqui ele vai visualizar, dentro do período que ele está consultando, todos os títulos que estão liberados para poder gerar o faturamento. Então, tudo que aparecer aqui para ele significa que já está liberado para cobrar. Então, ele vai vir aqui, vai analisar os resultados, aqui as informações, e aqui ele vai escolher se ele vai gerar uma nota fiscal pelo sistema ou se ele vai gerar somente um títulos no contas a receber, que são essas duas opções aqui, ó. Gerar faturamento ou gerar CR. O faturamento é quando eu estou emitindo uma nota pelo Naves, que é todo aquele processo que acaba gerando a nota fiscal eletrônica que só funciona para o pessoal do município de São Paulo. E o gerar CR, ele simplesmente vai gerar esse título lá no financeiro. Os dois geram no financeiro. A diferença é que um gera a nota e o outro só gera o título. Tá? Então, vocês nunca vai escolher os dois. Eu tenho que escolher sempre um dos dois. Que os dois, no final, vai estar com esse título lá no financeiro. Acaba sendo utilizado mais o gerar CR, que é o contas a receber. Então, eu seleciono o título, posso selecionar um ou vários, clico no botão gerar CR, ele me pergunta qual que é a empresa, que era a empresa 1. Se tiver número de documento, eu posso colocar, se não, deixo em branco. E dou um OK. Ó. Deseja gerar o financeiro dos lançamentos selecionados? Sim. Então, financeiro gerado com sucesso do primeiro. Agora esse é o segundo, que é o de 5.000. E esse é o terceiro de 100.000. Os três foram gerados. Saio da tela e aqui ele vai marcar para mim, ó. Toda vez que tiver um flag no campo CR, significa que esse título já está no meu contas a pagar e receber. Esse segundo aqui, esse terceiro título, ele está com o flag no FT porque eu gerei uma nota fiscal, mas não gerei agora, já tinha gerado antes.
Então, por isso que ele está aqui, ó. Só que eu fui gerado uma nota fiscal, porém eu ainda não finalizei a nota para ele poder gerar o título. Por isso que esse campo CR aqui não está marcado. Tá? Dou um OK, saio da tela. Se eu vim aqui no meu Finanças, contas a pagar e receber, vou alterar aqui meu filtro. E aí aqui apareceu todos os títulos que eu gerei. Tá? Então aqui tem todas essas opções. Né? Construtora, construtora. Aí aqui também apareceu mais três clientes. O que acontece? Esses 6 títulos azul que tem aqui são do mesmo projeto. O que aconteceu foi que eu fiz uma configuração, já estava feita padrão lá, que ele estava fazendo o quê? Toda vez que eu gerasse um título daquele projeto, ele ia dividir o valor para mim em 2 clientes. E eu pedi para dividir esse valor em parcelas iguais. Ó. Então, se eu pegar esses 50 mil mais esses 50 mil, corresponde àquele título de 100 mil reais. Tá? Isso aconteceu porque a configuração, eu vou deletar aqui para mostrar para vocês, para ficar claro como funciona. Essa opção tem porque existe alguns clientes que acabam fazendo esse tipo de divisão. O projeto é um projeto, só que está sendo pago por duas pessoas diferentes. Né? Uma sociedade está sendo pago por 2 pessoas. Então, na hora que eu estou trabalhando com o projeto, só abrir aqui. Na hora que eu estou trabalhando com o projeto, eu posso definir aqui que esse título de treinamento, como os demais, eu tenho que fazer um por um, eu vou dividir ele para ser pago por 2 pessoas. Então, eu seleciono e venho nesse campo chamado de composição de fatura. Quando eu clico no composição de fatura, aqui ele já está definido. Ó. Vou até excluir aqui. Então, aqui eu falo assim, ó, composição de fatura, esse valor de 100 mil reais, eu quero que ele seja pago pela construtora 70%, e depois eu quero que a Márcia, um exemplo, pague os outros 30%. Então, vim aqui definir. Somando os dois deu 100%, então vai dividir. Dos 100 mil, 70% vai ser pago pela construtora e 30% vai ser pago pela Márcia. E embaixo eu também posso fazer a divisão pelas empresas. Se eu tenho 1, 2 ou 3 e vou fazer o controle separadamente, eu informo, ó, 50% vai ser na empresa 1, 50% na empresa 2, ou no meu caso eu coloquei 100% na empresa 1. Feito isso, aí que eu faço? Salvo, dou um OK, e agora eu vou gerar somente esse título aqui de 100. Ó. Vou vir aqui no controle de faturamento, vou selecionar ele agora, vou clicar no botão gerar CR, gerado financeiro com sucesso, saio da tela, só ele que eu gerei agora. Finanças, contas a pagar e receber. Ele dividiu aqui para mim, ó. 30% dos 100 mil foi os 30 mil e 70% da construtora, 70 mil, tá? Que somando os dois, que é referente ao mesmo cliente e ao mesmo projeto. Só que vai ser pago em pessoas diferentes. Então, você tem essa opção também, caso necessite fazer isso. Tá? Então, se vocês observar aqui agora, a gente tem 2 tipos de título. Além de ser um de receita ou despesa, a gente tem os títulos direto e os títulos indiretos, que são aqueles que não estão associados a nenhum projeto e nem cliente, que são do escritório, e os títulos que estão associados a cliente e projeto, que são do próprio projeto. Então, se eu vim aqui no filtro categoria, eu quero ver todos os títulos diretos. Ó, me trouxe só os dos projetos. Todos os indiretos, trouxe os custos do escritório, e se eu quero ver ambos,
me trouxe todos. Tá? Então, receitas de projeto sempre lança pela agenda de recebimento do projeto. Lá você vai ter um controle melhor, lá você vai conseguir enxergar depois o valor total daquele projeto, quantas parcelas você já recebeu, quantas parcelas falta receber, onde essas parcelas se encontram parado, se ainda está liberado ou não. Então, você tem uma visão bem detalhada e bem rápida na própria agenda de recebimento, do que você vir aqui ficar fazendo vários filtros para poder visualizar o resultado de um determinado projeto. Tá? Então, a gente incluiu por aqui, incluiu pela agenda. A gente tem aqui duas abas, que é a aba em aberto e a aba baixado, onde quando a gente baixar esses títulos, eles vão sair dessa aba e vai vir para outra. Ó. Então, você consegue ver as duas situações. E aqui, enquanto está em aberto, você pode editar. Clico no botão editar aqui e posso fazer as alterações necessárias e salvar de novo. Tá? Nas receitas, a gente vai ter o quê? Vamos dizer que eu gero nota fiscal eletrônica, não pelo NAS, mas eu gero as notas eletrônicas. Então, eu não vou receber 70 mil do meu cliente, eu vou ter as deduções de imposto. Então, eu clico duas vezes, igual eu fiz agora, seleciono duas vezes ou edito aqui, e venho no botão retenção. Ó. Quando eu clicar nesse botão, ele vai me trazer todos os impostos que eu cadastrei lá na tela de retenção padrão, já calculando o valor. Então, ele pegou de 70 mil, 0,65%, deu 455, e pegou o imposto de renda que eu coloquei, já deu mais 1.050. Então, na verdade, o que eu vou receber do meu cliente é 68.495. Na retenção padrão, você vai cadastrar todos os impostos que vão deduzir, mas pode ser que em alguma nota não vá se cobrar todos os impostos. Então, você pode, quando você gerar, você vem aqui e seleciona, ó, por exemplo, o PIS, ele não vai entrar nessa nota, eu venho aqui e coloco 0. Então, ele já foi aqui e modificou o valor. Ele só está descontando dos 70 mil, R$ 1.050. O PIS já não entrou mais porque eu zerei o valor. Tá? Então, gravar. Aí ele me dá uma mensagem que após a inclusão das retenções não será mais possível alterá-las. Deseja realmente efetivar a retenção? Sim. Então, ele salvou a informação para mim, ó, o valor bruto agora é diferente do valor líquido e ele cria um sinal de mais. Ah, se eu quiser saber por que está diferente, eu clico uma vez e aqui embaixo ele me informa, ó, porque existe uma retenção de imposto de renda no valor de R$ 1.050. Tá? Se eu der 2 cliques novamente, por eu ter gerado a retenção, algumas informações bloqueadas, como eu não posso mais transformar de receita para despesa, eu não posso informar mais número de documento, mudar o cliente, essas coisas, para fornecedor, não posso mais alterar o valor, nem o cliente e o projeto. Se eu precisar fazer algum tipo de modificação, eu vou ter que precise habilitar algum desses campos que estão bloqueados, eu preciso excluir o título e gerar ele de novo. Tá? Depois que eu gero as retenções em um determinado título, ele restringe algumas informações para mim. Os demais não. Enquanto não tiver imposto nenhum gerado e tiver em aberto, eu consigo alterar o que eu quiser. Ok? O botão de excluir, eu posso selecionar o título e clicar no excluir que ele vai deletar. O botão de transferir, ele serve para me transferir o título de uma empresa para outra. Um exemplo, a empresa 1, eu vou fazer o controle das receitas da construtora. Só que a empresa, a Márcia, a Regina, eu não vou fazer pela empresa 1, vou fazer pela empresa 2. Então, eu venho aqui, clico no botão transferir, seleciono a empresa e dou um transferir. Ele tirou daqui da empresa 1 e enviou para a empresa 2. Posso fazer vice-versa. Tá? O replicar, ele serve para eu replicar os títulos quantas vezes for necessário. Então, eu tenho aí as minhas despesas fixas, como
água, luz, telefone, condomínio, aluguel. Tenho esses custos fixos aí que eu tenho que pagar todo mês e eu quero já gerar para o ano todo. Então, eu cadastro ele uma vez, aqui, ó, incluir. Por exemplo, vou fazer o pagamento de salário. Então, vou informar aqui o usuário, vou informar aqui o valor do salário. Ó, já trouxe a classificação financeira salário para mim, porque eu deixei já configurado no usuário. E vou dar um OK. Ó. Não quero cadastrar mais, ele está aqui cadastrado. Só que eu quero replicar isso até o final do ano. Então, eu venho aqui no replicar e falo que, além do que já está incluso, eu quero acrescentar mais 5 meses. Dou um replicar. Venho aqui, aumento o meu filtro. Ele me trouxe aqui de todos. Tá? Então, serve para você criar vários títulos de uma vez só. Ah, mas a água, a luz, telefone, elas têm as variações. Tudo bem, não tem problema. Quando a nota chegar para você, você vem aqui, dá 2 cliques e altera para o valor correto. Mas fazendo dessa forma, você já consegue ter uma visão, mais ou menos, o que você tem para pagar por mês. E consegue fazer as suas projeções. Por mais que tenha uma variação, mas você já tem uma noção bem mais exata do que tem para pagar. Ok? Baixar. Então, a gente criou, os títulos estão aqui em abertos aguardando chegar a data da baixa. Aí chegou, vai vencer hoje. Então, eu venho aqui, seleciono o título, clico no botão baixar. Poderia ter selecionado outro se eu quisesse, ó. Quantos eu quiser baixar de uma vez. Ele traz aqui para baixo e aqui do lado direito eu vou informar qual que é a conta corrente. Ó, tem a Banco do Brasil e o Caixinha. Qual que é o tipo da baixa. Se fosse cheque, eu poderia informar o número do cheque aqui. A data da baixa e a movimentação. Posso colocar datas diferentes. Qual o resultado que isso vai me dar? A data da baixa é a data que eu estou pagando ou recebendo o valor. A data da movimentação é a data que esse valor vai ser debitado ou creditado na minha conta. Então, se eu estou pagando com cheque, eu paguei hoje, só que esse valor só vai ser creditado ou debitado na minha conta, sei lá, dia 10, daqui a 2 dias. Então, mesmo esse título tendo sido baixado, eu só vou conseguir ver esse valor na minha conta pelo sistema só no dia 10, porque foi a configuração que eu informei aqui dentro. Tá? Tirando essa data, eu não consigo. Se eu consultar dia 8, dia 9, não vai aparecer. Mas quando eu consultar dia 10, vai aparecer que entrou para mim um valor de 68.950. Tá? Dou um baixar e ele baixou. Se eu vim aqui na aba de baixados, já está aqui e já vai entrar na minha conta só no dia 10, não no dia 8. Vou baixar outro, vou baixar uma despesa. Então, vim aqui baixar, mesmo procedimento. Escolho a conta, o tipo, a data da baixa, o movimento. Se eu estiver baixando mais de um título junto, por exemplo, eu quero baixar esse outro também, eu adiciono aqui, quero baixar esses dois. Eu vou marcar aqui baixar individual. Por que eu marco essa opção baixar individual? Porque mesmo que eu estou baixando ele junto, eu não quero ver no sistema títulos agrupados. Eu não quero ver um título chamado vários no valor de 16 mil reais. Eu quero ver um título da Eletropaulo e quero ver o outro título do Wagner separadamente. Então, quando eu estou baixando junto e eu não quero agrupar a informação nos relatórios, eu marco a opção aqui baixar individual, porque eu quero eles individuais. Ok? Baixar pelo valor líquido, eu vou marcar somente essa opção quando eu tiver que lançar juros ou desconto nesse valor. Então, eu clico aqui no baixar com juros e desconto, vejo o que é, se é receita ou despesa. No meu caso aqui, ele está em despesa e vou lançar. Qual que é os juros ou qual que é o desconto desses itens. Aqui eu não lanço em percentual, já tem que lançar o valor cheio.
qual é o custo já calculado. Lancei, clico na seta, ele atualiza a informação, e aí se eu der um OK para baixar, pronto, ele já baixou os títulos juntos. Ó. Então aqui, porém, estão individuais. Na hora que eu gerar o relatório, não vai aparecer um único título agrupado no valor de 16 mil, vai aparecer dois, um de 15 e outro de 1.000. Tá? Então esse é o procedimento de você fazer a baixa dos títulos. Baixar outro aqui. Banco do Brasil. Dinheiro. Aí aqui eu vou colocar agora, sei lá, passou despercebido, em vez de eu colocar mês 6, eu coloquei mês 5. Vou dar um baixar. Ó. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Ele me dá um alerta. Ó. A conta Banco do Brasil está configurada para não receber lançamentos e alterações com datas anteriores a 31/5/2006, que foi o bloqueio que eu informei na conta do Banco do Brasil quando eu cadastrei. Tá? Então, ele evita esses tipos de lançamento retroativos. Ok? Então, ele não deixa, enquanto eu não vim aqui alterar, ele não deixa. Se realmente eu precisar baixar esse título nessa data, aí eu tenho que ir lá na conta, alterar a trava, e aí sim eu consigo baixar. Senão, não consigo fazer essa alteração. E na aba de baixados, você vai ter o histórico de todos os títulos baixados. Ah, Wagner, baixei errado, preciso corrigir. Ok, dá 2 cliques no título que você baixou errado e verifica o que você precisa alterar, se é possível fazer. O que dá para alterar aqui? Emissão, classificação, cliente, projeto e observação. Os demais não. Se eu precisar alterar valor, vencimento, número de documento, tipos de movimento, eu tenho que fazer o quê? Estornar. Aí eu venho, seleciono o título, clico no botão estorno, ele vai devolver esse título para mim na aba em aberto. E aqui eu consigo fazer as alterações necessárias, depois eu baixo de novo e ele volta para a aba baixado. Tá? Então essas são as alterações que você consegue fazer. Tá? Bom, o outro campo aqui é C.C, é movimento de conta corrente. É um botão de atalho que vai direto para a tela de movimentação de conta corrente, que nada mais é que o extrato da sua conta corrente pelo Naves. Então aqui ele vai te mostrar os bancos que você tem e a situação que esses bancos se encontram. Então, o Banco do Brasil, eu iniciei meu saldo com R$1.000 no dia 1º. Como eu baixei um título, ele ficou negativo, menos 14 mil. Só que o conciliado, ele permaneceu positivo com R$1.000. E o título não está aparecendo para mim por causa da data. Então, eu vou executar aqui. Bom, apareceu aqui. Apareceu dois, né? Apareceu o de 15 mil e apareceu o de 68 mil. Porém, o de 68 mil, ele só vai movimentar minha conta no dia 10/6. Então, se eu vim aqui, ó, e informar 10/6, executar, aí sim ele vai estar. Então, no dia 10/6, minha conta vai ficar com R$54.950. Só que o conciliado permaneceu com os R$1.000. Por quê? Porque ele está aguardando agora você fazer a conciliação bancária, que é a verificação no extrato da sua conta se realmente esses dois títulos que eu baixei, eles debitaram e creditaram. Então, como que é a conciliação que eu faço? Isso depende da movimentação que você tem no seu escritório. Você pode fazer uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes. Você vai escolher. Importante fazer para que no final do mês que você for fazer o fechamento não tenha surpresas, né, de valores diferentes e depois ter que correr atrás. Então eu vou lá, puxei meu extrato. Então vou lá, existe no meu extrato um débito de R$15.000? Ah, existe. Então eu dou 2 cliques no X aqui, ó. Dei 2 cliques, ele veio aqui e já modificou o conciliado, só que ainda está diferente. Aí eu tenho mais um X? Tenho. Existe alguma uma receita de 68.950? Vamos dizer que a gente está aqui no dia 10.
Ah, no dia 10 existe, então dou 2 cliques. Ó, ok. Existe mais algum título para conciliar? Não, estão todos conciliados. O saldo está igual ao conciliado? Tá. Então significa que foi feito com sucesso, não deu nenhuma diferença. O que realmente eu baixei, realmente caiu na minha conta. Agora, se dá alguma diferença, aí eu vou localizar. Será que no extrato está errado ou será que eu baixei errado? Aí é onde eu consigo pegar as diferenças que ocorrem. Tá? Mas se os dois manteve o mesmo valor, então significa que a minha conciliação foi feita com sucesso. Ok? Aqui dentro também eu tenho a opção de incluir, editar, excluir, transferir. Tá? Eu posso incluir títulos, eu posso editar, posso excluir, posso fazer transferência. A transferência é de um banco para outro. Então, eu quero tirar um valor do Banco do Brasil e quero destinar ele para o caixinha. Então, venho aqui, informo, coloco o valor, ele vai criar uma despesa no Banco do Brasil e vai criar uma receita no Banco do Caixinha para fazer a transferência. O incluir, ele permite eu fazer a inclusão de títulos. Que tipo de títulos que ele está me deixando incluir? Aqui ele me permite colocar qualquer um, mas os títulos que eu devo colocar dentro do movimento de conta corrente são tarifas bancárias, aplicações, rendimentos, juros. É esses tipos de título que eu cadastro dentro do movimento de conta corrente, tá? Porque são títulos diretamente da conta, não tem vínculo nenhum com o escritório. Não é uma conta de água, não é uma conta de luz, não é um recebimento de uma parcela, tá? Então, por esse motivo, eu não cadastro esses tipos de título no contas a pagar e receber. Por quê? Se eu cadastro lá, dependendo do valor que eu incluir, vamos usar um exemplo de um investimento que você fez. Você tem uma aplicação onde você resolveu fazer o resgate dessa aplicação. Aí você resgatou o dinheiro, devolveu ele para o Banco do Brasil, só que aí no sistema você tem que alimentar. Então, você foi lá no Contas a Pagar e Receber e lançou, sei lá, um título de 100 mil reais. Baixou, ok, meu banco agora está com o valor certo. Quando você for puxar o relatório para saber qual foi o rendimento do seu escritório no mês, vai aparecer que você teve um rendimento de 100 mil reais a mais do que esperava. Mas, na verdade, aqueles 100 mil reais não foi uma receita que você recebeu. Era um dinheiro seu que estava guardado e você só resgatou. Então, lá na sua visão já vai estar furado, porque aquele valor que entrou não existe, não foi um recebimento de uma parcela de um projeto que você fez. Então, por esse motivo que eu incluo esses tipos de lançamento diretamente na movimentação da conta corrente, porque no final das contas é aqui que eu vou ver o resultado final. No contas a pagar e receber, eu vejo o resultado do meu escritório e no movimento de conta corrente, eu vejo o resultado do meu financeiro, da minha conta corrente. O saldo que eu tenho de dinheiro lá. Se é positivo ou negativo. Então, aqui, por esse motivo que você vai cadastrar. Se for tarifa bancária, esses tipos, você vai colocar tudo por aqui, ó. Despesas bancárias. Forma aqui o valor. Já quero que venha conciliado, dá um ok. Então, ele lança aqui para mim, ó. Qual que é a diferença? Ah, aqui do lado eu enxergo, ó. CPR, contas a pagar e receber. C.C, movimento de conta corrente, que serve para mim fazer esse filtro por aqui. Ó. Origem, quero todos os títulos do movimento de conta corrente. CPR, quero todos os títulos do CPCR. Quero ambos. Então, todos esses campos aqui que a gente tem, permite que a gente faça filtros para poder gerar relatórios. Ok? Então, aqui você consegue enxergar as informações. Saiu da tela, ele volta para o contas a pagar e receber, aonde eu também consigo fazer outros tipos de filtro, né? E gerar relatórios, tá? Preenchendo os campos e gerando, tanto em aberto quanto os títulos baixados. Tá?
Então, na nossa programação de hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso, é a configuração, né, que é a alimentação das contas correntes, retenções, classificação financeira, a alimentação, da onde você vai alimentar as suas receitas e despesas, pela agenda de recebimento, pelo próprio contas a pagar e receber, como que a gente cadastra esses títulos, como que a gente gera os impostos, como que a gente baixa e como que a gente faz as nossas conciliações bancárias, para poder enxergar o saldo do nosso banco, fazer estorno. Então, era isso que eu tinha aqui para passar para vocês, tá? Então, eu vou sair aqui do Naves e agora eu vou ver as dúvidas que vocês têm para poder a gente responder. Tá. Maurício perguntou aqui, no contas a pagar e receber, existe um campo busca que tem o símbolo UFC. Esse símbolo, Maurício, é a representação do cadastro. O U representa o usuário, que você buscou do cadastro de usuário, o F de fornecedor e o C de contato. Se aparecer o O, significa que é de... Desculpa, o C é de cliente e o O é de contato. Tá? Então, isso, é essa representação, esses campos aqui. Ó. Então, aqui ele está falando que esse Eletropaulo, ele é um fornecedor e esse ZU é de usuário. Tá? Então, é só uma representação da onde você buscou os dados do cadastro. Ok? Bom, outra pergunta do Maurício. Se eu baixar o título pelo valor líquido ou não, qual a diferença? Na verdade, você não escolhe se você baixa pelo valor líquido ou não. Aquela diferença do baixar... Ah, desculpa. Acho que entendi aqui agora. É referente a baixa aqui. Baixar pelo valor líquido. É que se você não formar isso aqui, ele não vai entrar aqui os juros e o desconto, tá? É simplesmente por isso que eu marco essa opção baixar pelo valor líquido, que aí quando eu for lançar o juro de desconto, ele vai associar para mim. Agora, se eu não associar esses juros de desconto, baixar pelo valor líquido, ele não vai informar para mim o juro de desconto que eu inseri aqui dentro. Tá? Ainda mais quando eu gero parcelas de vários títulos ao mesmo tempo. Tá? Por isso é o motivo. Se você não for baixar com juros ou desconto, muitas vezes, em vez do cliente lançar o juro ou desconto, ele prefere ir lá e alterar o valor. Tudo bem, alterar o valor, você vai baixar com o valor realmente que você recebeu. Mas se você quiser ter um controle de juros e desconto que você pagou ou recebeu, aí você utiliza esse recurso e marca essa opção baixar pelo valor líquido. Tá? É essa a diferença. Dependendo de como você vai usar, se marca ou não. Se tiver lançamento de juros e desconto, marca. Se não tiver, deixa em branco. Ok? Há alguma diferença em algum relatório? Que tipo de diferença que você seria? Na verdade, os relatórios do sistema, na parte financeira, todos vão trazer valores. Só que um vai trazer, você pode trazer um com valor bruto, o outro só com valor líquido, o outro você pode trazer valor pela classificação financeira, o outro você pode trazer valor pelo nome do cliente, pelo nome do fornecedor. Tá? Então, assim, ele sempre vai te trazer o resultado de um valor. Só que aí você vai configurar se você, de como que você quer visualizar esse valor. Se é valor líquido, bruto, se é valor com imposto, sem imposto, com, com classificação, sem classificação. Então, você vai ter vários relatórios para poder você escolher qual desses relatórios vai se adequar melhor à sua análise. Tá? Mais alguma dúvida?
Nélia, a aula passada eu não pude acompanhar e hoje, no momento que você estava explicando, precisei atender uma pessoa. Sempre fico em dúvida quando o projeto está em nome de um cliente, empresa, e é pago por outra empresa. Qual é o correto a fazer? Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Sempre fico em dúvida quando o projeto está em nome de um cliente e é pago por outra empresa. Na verdade, o projeto, eu não tenho opção de definir se é uma sociedade, enfim, eu tenho que colocar um cliente lá dentro, né? Isso não tem como fugir. Você tem que especificar um cliente lá dentro. E lá você vai, na hora de você cadastrar, você vai ver se é o caso seu que vários clientes pagam o mesmo projeto, você vai ter que cadastrar um desses clientes como o cliente padrão lá, principal do projeto. E na hora de gerar as receitas, aí você entra naquela composição de fatura e divide em percentuais qual cliente vai pagar tanto do valor. E aí, quando você gera o financeiro, ele já vai gerar para você de forma bem correta. Mas na empresa, desculpa, na empresa não, no cadastro de projeto, eu vou ser obrigado a especificar um deles. O que você pode fazer ou no campo de observação, especificar melhor alguma coisa, mas aí não tem muito o que fazer. Eu sou obrigado a pelo menos colocar, pelo menos não, sou obrigado a colocar um cliente lá dentro. E se esse projeto fazer parte de vários clientes, não dá para especificar todos lá dentro. Tá? Seria essa a sua dúvida? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Elô, não tem mais dúvida? Ok, então. Então eu vou voltar aqui, vou fechar o compartilhamento, tá? Bom, pessoal, então a gente está finalizando o nosso treinamento, tá? Da nossa turma 1. Espero que essas 6 semanas que a gente passou aí trocando informações, espero que vocês tenham aprendido, tenham aproveitado. Espero que as dúvidas que foram expostas tenham sido solucionadas. E agradeço a presença de todos aí e até um próximo treinamento. Abraço a todos. Tchau, tchau.